Lá está escrito assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, a mensagem do homem que nós não conhecemos o nome, o homem que é apenas descrito aqui como um coxo de nascença, é a mensagem de alguém que passou praticamente a vida toda à espera de um milagre. Passou a vida toda à porta do lugar da manifestação de Deus. Sim, porque nesse tempo, Deus tinha um endereço para se manifestar. E o endereço era o templo. Era o lugar chamado como lugar santíssimo ou Santo dos Santos. Dentro desse templo havia uma arca. A arca que trazia a vara que floresceu, a vara de Arão, o maná e também as tábuas da lei que foram dadas a Moisés. Dentro dessa arca estavam ali os símbolos da manifestação milagrosa, poderosa de Deus, suprindo as necessidades do seu povo. E ali, naquele templo, as pessoas iam para adorar a Deus, para buscar respostas de Deus, para oferecer sacrifícios a Deus. Diariamente havia ali pessoas experimentando algo de Deus. Mas aquele mendigo, aquele homem paralítico, ele não experimentava nada disso. Ele ficava à porta do templo, esperando receber alguma coisa. Estamos aqui falando de um mendigo. E é interessante que sempre que olhamos para um mendigo, há um sentimento que é comum na maioria de nós, na maioria das pessoas, quando olham para um mendigo. Qual é o sentimento que é comum? Não seria pena? Não seria piedade? Pois é. Sempre que olhamos para alguém que é limitado, que vive com as migalhas da vida, rapidamente o nosso coração se compadece e ficamos com pena dessas pessoas. Mas sabia que alguns aspectos desse homem, desse mendigo, nos faz enxergar que talvez muitos de nós estejamos vivendo como um deles, paralíticos, esperando uma esmola, esperando por algo.
Esse texto nos mostra algumas características desse mendigo que podem nos ajudar a avaliar a nossa existência e ver se de fato somos filhos e filhas de Deus e estamos gozando a vida, experimentando o melhor da terra, vivendo os milagres de Deus, comendo à mesa de Deus, ou estamos vivendo como um mendigo, sendo privados das coisas boas da vida, das realizações, das conquistas, vivendo de esmolas, da bondade e da misericórdia dos outros. Eu quero destacar aqui, olhando para o texto, 3 características que identificam a pessoa que vive como um paralítico, como um mendigo. A primeira característica da pessoa que vive nessa condição é que a pessoa ela é totalmente dependente de pessoas. É isso que nos mostra o verso de número 2, quando diz assim: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo. Note que esse homem ele era dependente de alguém que o pusesse naquele lugar diariamente, ou seja, aquele que vive uma paralisia, que vive na mendigância, é aquela pessoa que é totalmente dependente de pessoas. Talvez você fale, graças a Deus que eu não sou assim. Eu sou uma pessoa independente, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu pago as minhas contas. Ok. Mas e na área emocional? Você também é uma pessoa resolvida, muito bem relacionada? Ou você é uma pessoa que está sempre na dependência de alguém? Alguém que te olhe para dizer que você está bem, ou que você é bela ou belo? Alguém que ofereça a você atenção? Alguém que ofereça um sorriso? Alguém que ofereça um elogio? Alguém que curta as suas fotos, ainda que sejam fotos de comida e de lugares onde você vai? Será que você é uma pessoa totalmente bem resolvida ou você é uma das pessoas que é totalmente dependente da aprovação dos outros? Uma pessoa que está sempre triste, frustrada, porque faz um monte de coisas e ninguém observa, ninguém dá valor, ninguém te elogia. Talvez você não seja uma pessoa assim, talvez você seja uma pessoa muito bem resolvida na área financeira, na área emocional, mas e na área espiritual? Na área espiritual, você é uma pessoa bem resolvida? Ou você é uma pessoa que depende dos outros? Depende da oração daquela pessoa que é o pastor, o padre, o apóstolo, o bispo? Depende da revelação de alguém, de uma palavra, de uma profecia? É bom que você observe, porque talvez você possa estar vivendo como aquele homem, totalmente dependente de pessoas. E a Bíblia nos ensina a ser totalmente dependente de Deus, do Altíssimo, do Eterno, e não totalmente dependente de pessoas. Uma segunda característica daquele homem paralítico, mendigo, que nos faz ver que ele era assim, é porque ele vivia implorando pelo mínimo. Ele não se achava merecedor de algo mais. Ele pediu o mínimo, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Essa é a característica de pessoas que vivem uma paralisia ou que vivem na mendigância. Pessoas que esperam sempre o mínimo, o mínimo. Até para sonhar elas são econômicas. Alguns sonham em ter um carro e ela, Senhor, eu queria ter pelo menos um jegue. Eu queria ter pelo menos uma bicicleta, ainda que fosse uma bicicleta daquela bem baratinha.